Olá, pessoal, tudo bem? Início do mês de junho, dia 2 de junho de 2025. Vamos à mensagem. Começamos um novo mês, espero que vocês estejam bem. Mensagem de Mestra Maria Madalena. Vamos ler aqui. A necessidade da expansão da consciência. Necessariamente precisa passar pelo estudo quântico e das suas, falando das dimensões, dos mundos paralelos, das dimensões paralelas e do ser que vocês são e estão em diversas outras dimensões também, não só nesta, tridimensional. Não será em 15 minutos, não serão 15 minutos de uma transmissão que conseguiremos abordar totalmente esse assunto, mas é importante que vocês saibam que o inconsciente coletivo também subdivide em dimensões em uma linha de tempo e outra. Em uma, Madalena, Maria Madalena, foi casada, teve filhos com Jesus de Nazaré. Na outra linha de tempo, não foi casada com Jesus de Nazaré, não teve filhos. Em outra linha de tempo, Maria Madalena foi uma mulher da vida, entre aspas, se vocês entendem, né? E na outra, Maria Madalena foi uma discípula fervorosa que ficou ali ao lado de Jesus e não foi uma mulher da vida. Foi em outra linha de tempo, Maria Madalena foi uma abnegada e dedicada discípula só. Qual dessas realidades você quer escolher? Uau! Parênteses aqui da Márcia. Eu sei que para muitas pessoas que já ouviram falar sobre linha de tempo, sobre dimensões, sobre multidimensões, está entendendo o que Maria Madalena está falando? Outras pessoas não. Vão falar, ué, então está falando de quatro, cinco possibilidades e uma é verdadeira, as outras são falsas. Não. A multidimensionalidade do que ela está falando aqui depende da linha de tempo que você se conecta pela sua frequência, você entra em uma ou outra, e aquilo passa a ser verdade para você. Aquilo passa a ser real, mas não significa que aconteceu de fato. Fato é fato. Outra coisa são as várias dimensões criadas, várias possibilidades criadas, o que hoje nós poderíamos chamar de fofoca, mentira, fake news. Mas é para aquela pessoa que se ressoa com a versão A, aquela versão, se você mergulhar até numa hipnose, vai dar a versão A. Por quê? É aqui você tem a conexão, é você que se conecta aqui. Não significa que a vida dela foi do jeito que você se conecta. Olha que importante isso. Eu não tinha pensado nisso, não. Estou aprendendo, eu sempre aprendo muito, é incrível. Eu vou fazer um segundo parênteses só para só para explicar isso que eu acabei de falar. Eu sempre aprendo, e na minha vida sempre foi assim. Eu sou meio autodidata no seguinte sentido. Enquanto eu estou fazendo alguma coisa, eu vou recebendo aula deles. Sempre foi assim, desde criança, desde adolescente. E agora, então, é, com estas transmissões diárias, quem agradece sou eu. Por quê? Olha quanta coisa que eu aprendo. Ou é uma visão diferente, é uma compreensão, é uma expansão da consciência. Saber que é assim, né? Então vamos lá. Você se ressoa com uma das linhas. Esta será a verdade para você.
Apesar da realidade da minha vida, eu saber qual foi, qual das linhas foi na minha realidade. E aí ela fala assim, ó: eu não fui casada com Jesus de Nazaré, não tive uma casa com filhos, e nem filhos pela estrada debaixo dos braços, pois a missão do Messias não era ter uma vida escondida ou paralela. Se isso realmente tivesse acontecido, todos saberiam, pois os evangelhos do Novo Testamento gravariam esta informação. Alguns informam do mesmo jeito que entre você. Ah, mas alguns, fora do Novo Evangelho, acho que, se não me engano, apócrifos, né, mencionam que isso tenha acontecido, só que ela fala que não. Mas ela estava muito calma, viu, gente? Diferente de mim. Eu já ia estar brava. Falei, como assim? Ai, o que não é evolução, né? Isso foi parênteses meu. Vamos lá. Aí ela fala assim. hum, ela fala assim: do mesmo jeito que entre vocês existem notícias falsas, prejudicando, desviando, desvirtuando os fatos, as informações, pois na interpretação de vocês, ou no que convém, olha, ela pega forte aqui, hein? Parênteses, ela pega forte aqui, porque tem muita difamação aí, né? Vamos lá. É, no que convém para melhores resultados pessoais ou para simplesmente denegrir a imagem de alguém, fofoca, né? Parênteses, fofoca. Há uma notícia falsa. Fatos são fatos. Notícias são notícias. E o que sai da boca, à boca voltará. O que sai do coração, como fel ou veneno, ao coração voltará. O mais importante é falar para vocês que vocês são os únicos que possuem fractais. Aí ela já começa, ela já entra num outro assunto, então eu quero fazer um parênteses aqui. Por isso, não importa o que falem de você ou que façam com você, fiquem tranquilos, não sejam reativos e entrega na justiça divina. Coloque limite, sim. Se você tem que notificar, avisar, comunicar, você faça isso com dignidade, né? E com calma. Porque a maldade que sai de alguém para você está saindo dela e vai voltar para ela, né? Parte da outra pessoa e volta para outra pessoa. Ok? Agora ela fala da parte multidimensional de novo. Vocês são os únicos. Vou ler de novo, tá? Vocês são os únicos que possuem fractais reverberando partes junto, como se vocês fossem esta informação do um. Vocês não conseguem ainda, sem expandir a consciência, compreender totalmente, pois enquanto encarnados, enquanto possuem corpo físico, a sensação é que vocês são um só, isolado. Mas, quando se libertam do corpo físico em projeção lúcida, sonho lúcido, desdobramentos, ou até mesmo com a morte física, ou EQMs, ou expansão da consciência, conseguem ver que há uma vida no duplo do material, idêntico, é duplo. Aqui é a matéria e tem um duplo aqui. Na outra dimensão, que é na quarta dimensão. E vocês alguns de vocês podem ver, inclusive, o seu próprio corpo deitado, dormindo, enquanto estão experienciando as coisas aí, na quarta dimensão. Enquanto que a sua alma se liberta, só que fica preso por um cordão de prata, né, que fica ligado no corpo com o corpo energético, e o corpo energético vai na experiência lá. Enquanto o seu corpo físico possuir vida, vitalidade, esse cordão de prata, ele continua prendendo a alma, o espírito. Depois que morre, há um rompimento e aí, né, o espírito ele fica
livre, livre do corpo, né? Mas ela fala aqui, o mais importante, parênteses, esse duplo é um paralelo, idêntico. Você encontra com pessoas, você encontra você vai parar nos compromissos, umas coisas doidas. Eu tive uma experiência faz pouco tempo, parênteses, tudo isso é parênteses da Márcia. Eu tive uma experiência faz pouco tempo num sonho lúcido, eu ir parar num evento que não era meu, e eu assim, o que que eu tô fazendo aqui? Deixa eu ir embora, vou sair voando. Aí eu vi que eu tava voando, falei, ih, que legal, tô voando, deixa eu ir na praia. E fui sobrevoar a praia. E aí, quando acordei, eu voltei com aquela sensação, fui pra praia. É que eu moro em São Paulo, na cidade, então é sempre muito bom poder ver a natureza, né? Então, vamos lá. Vocês são um coletivo de almas, de fractais, de seres, de consciências, de uma consciência muito maior, muito mais expandida do que a da individualidade de vocês. Você está mergulhada no seu próprio ser divino ou no seu próprio eu superior. Olha que legal. Ela falando isso aqui, né? Isso para quem já fez hipnose sabe, porque a gente fala muito disso. Aí ela fala assim: existe um ser maior, né? Uma consciência maior que está numa dimensão mais alta e que se subdivide para cumprir a missão, para experienciar, para evoluir, para resgatar, para se curar de alguma coisa, e depois que cumpre, volta para a consciência superior. Aí ela fala também assim, ó, aí retorna para a dimensão maior. Mas há alguns mal entendidos nas interpretações. Pois o fato de uma pessoa se projetar numa linha de tempo dentro da sua própria frequência não significa que aquilo foi verdade, que é real. Aí ela volta a falar do início, né? Do que a gente estava falando lá, das fake news no astral ou da fisicalidade. Depende da sua frequência, para você a verdade é essa, e não há quem tire, né? Muitas vezes, dependendo se a sua frequência estiver muito baixa e você estiver atrelado a trevosos, irá para regiões mais obscuras durante o sono e verá o falso ou duplo falso, o duplo invertido negativo. É, gente, tem bastante informação aqui nova, né? Se disseminarem, e pior, vocês disseminam as informações, contribuindo para as notícias falsas, inclusive do astral. Muito cuidado entre os espiritualistas. Alguns começam a perder um pouco da conexão com o divino, ficam bloqueados, né, em suas conexões que tinham antigamente e não conseguem mais. E para não perder a fama, o status, o dinheiro, atacam aqueles que o conseguem. Isso é muito perigoso, pois quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. É importante que consultem o seu coração como uma das bússolas, mas não pode ser a única, pois vocês têm gostos pessoais. Aquele que se utiliza unicamente do seu corpo físico para dizer sim ou não pode ter tendências pessoais do ego. Há de se respeitar a fonte criadora, que a todos criaram. Não há um humano que esteja acima da fonte criadora, do Criador, para determinar o que é verdade ou não é verdade, pois isso já representa um excesso nos limites que devem ser respeitados entre as pessoas. Por isso, a transição planetária neste orbe da Terra é tão violenta, conflituosa, pois os seus habitantes, em sua maioria, são exilados de outros planetas ou de guerras, ou oriundos de disputas de poder e ganância, aonde um quer ser melhor do que o outro, sendo que o Criador
é o único que detém o poder, a verdade e a vida. Respeitemos o Criador, a fonte criadora, e respeitemos as demais pessoas. Aqui, tragam o verdadeiro amor incondicional, que não aceita, não se satisfaz com o erro dos outros, não é isso, mas perdoa e prossegue na sua missão, pois aqueles que tentam deturpar, atrapalhar, os trevosos que tentam atrapalhar os movimentos verdadeiros de luz, eles terão que responder à justiça divina e não à justiça dos homens. Você aqui, não, aí fala assim, é, vo- eles podem deturpar as palavras na maldade, difundir as suas opiniões difamando, com base no que ele seria capaz de fazer e não no que realmente aconteceu. Maria Madalena, eu sou. Gratidão, Maria Madalena. É profundo, complexo, mas acho que deu para entender, né? São as linhas de tempo diferentes, e se você está numa frequência meio trevosa, você vai disseminar a, vamos dizer assim, uma das linhas, como se verdade fosse, às vezes até prejudicando uma pessoa em sua honra, em seu nome. Mas não compete a nós fazermos a justiça. Nós vamos fazer o posicionamento, colocar os limites, notificar ou fazer alguma coisa para parar, porém a justiça, ela é divina. E não se preocupem se você, de alguma forma, já foi alvo de injustiças, de fake news ou bullying, pois os agressores, eles terão que responder à própria fonte criadora, tá bom? E se você passou por isso, é porque em algum momento lá para trás você fez alguma coisa, né? Então, que não sejamos nós os agressores. Esta é a expansão da consciência. Gratidão, fiquem bem. Até amanhã. Tchau, pessoal.